Amém. A igreja pode se assentar. Hoje de manhã, quem esteve aqui na igreja, na escola dominical, pôde ouvir sobre algumas coisas que nós falamos. E nós falamos um pouco aqui sobre missão, nós falamos um pouco sobre prosseguir, falamos de não desistir, falamos assim sobre as promessas de Deus. E tudo isso a gente falou assim, alternado. E aí, de manhã, sem ninguém saber de nada, falando dessas coisas, tem tudo a ver com a mensagem da noite. Ou seja, Deus já começou a falar de manhã. E eu creio que Ele vai continuar falando. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou pedir aos irmãos que abra sua Bíblia. Em duas passagens, nós vamos ler Gênesis, o mês da família, né? O mês do lar. Nós vamos ler Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28. E depois a gente vai ler Filipenses 3, verso 13 e 14. Então, Gênesis, capítulo 1, verso 27 e 28, diz assim: Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Agora vamos, Filipenses, capítulo 3, verso 13 e 14. Paulo falando à igreja de Filipos, né? Verso 13 e 14. Irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aqui no texto de Gênesis, que a gente acabou de ler, o texto ele vem falar para nós sobre missão. A missão de quem? A missão da família. Qual é a missão da minha família? Qual é a missão da sua família? O que a gente vai entender é que muitos podem até pensar que, como diz aqui, Deus criou homem e mulher, criou, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. E Deus os abençoou. Então, a gente pode entender no conceito de casamento, né, que o homem e a mulher, ele tem que estar de frente um para o outro. Quando, na verdade, a missão da família não é essa. Por quê? Porque se você que é casado, né, e aí é por isso que vem a missão. Qual é a missão da sua família? Porque Deus uniu vocês e porque Ele lhe deu filhos, né? Ele uniu e lhe deu filhos porque Ele confia na missão que Ele tem para você, para sua família e para a minha família. E aí, se nós ficarmos, o homem e a mulher, ficar de frente, um olhando para o outro, o que vai acontecer? Vai acontecer que você vai começar a observar algumas coisas na mulher e a mulher vai começar a observar e vai tirar do foco da missão, né? E se ficar de frente olhando muito, aí vai...
tem uma orelha aqui, agora que eu estou vendo, maior do que a outra. E você está já com o cabelo branco aqui. E aí vai atrapalhar a missão. Ah, mas como é que é o casamento? É ombro. É lado a lado, os dois olhando para o mesmo alvo, para a mesma caminhada. É essa a missão. E aí, quando a gente lê aqui Gênesis, a gente vê que Deus, ao formar o homem e formar a mulher, ele já começa dando uma missão. O que diz o texto? O 28. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai. Olha só, ele já começou dando uma missão. E qual é a missão da sua família? Qual é a missão da minha família? E qual é a missão da família que aqui está reunida como povo de Deus, como família de Deus? É espalhar a imagem de Deus por toda a terra. Qual é a missão da sua família e da minha família? É espalhar o conhecimento de Deus por toda a terra. Qual é a missão da sua família e da minha família? É revelar o céu na terra. A sua casa, a minha casa, é uma embaixada do reino de Deus. É interessante esse conceito de embaixada. Quer ver um exemplo? Nós temos no Brasil a embaixada americana. Vamos dizer, lá em São Paulo tem a embaixada americana. O que acontece na embaixada americana? Quando você pisa do portão da embaixada para dentro, as leis dentro daquele pedaço ali são as leis americanas. Porque é uma embaixada americana no solo brasileiro. As roupas que eles usam lá na embaixada são roupas americanas. A comida que eles comem lá, eu procurei saber, eles trazem comida lá dos Estados Unidos para comerem comida americana dentro da embaixada. A língua que é falada lá dentro da embaixada é a língua inglesa. Por quê? Porque é uma embaixada americana, mas no solo brasileiro. Aonde eu quero chegar? A sua casa é uma embaixada do reino de Deus aqui na face da terra. A sua casa é uma embaixada do reino de Deus. E qual é a língua que tem que ser falada dentro da sua casa, dentro da minha casa? É a língua do amor, é a língua do Evangelho de Deus. Qual é a cultura que tem que ter dentro da sua casa e da minha casa como embaixada do reino de Deus? É a cultura celestial do reino de Deus. Pode estar a Babilônia ali do lado de fora, mas dentro da sua casa tem que ser as coisas do reino de Deus. Porque a sua casa, ela é uma embaixada do reino de Deus aqui na face da terra. E aí vai ficando claro para nós aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem ao Senhor. A sua cidade depende da sua família e da minha família. Ela não depende do prefeito. Você pode até estar preocupado com isso, mas a sua cidade ela não depende do prefeito. A sua cidade
ela depende, a sua nação, ela depende das embaixadas do reino de Deus que estão nesse país, que é a minha família, é a sua família, é o povo de Deus. E aí, eu vou dizer para você, faça da sua casa um pedaço do céu aqui na terra. Por que eu estou dizendo isso? Porque se você fizer da sua casa um pedaço do reino de Deus aqui na face da terra, pessoas vão frequentar a sua casa, vão entrar na sua casa e vão ser libertas. Elas vão entrar na sua casa e vão ser curadas. Elas vão entrar na sua casa e vão ser transformadas, porque a sua casa é uma embaixada do reino de Deus aqui na face da terra, ou deveria ser, como povo de Deus. Então a sua cidade, ela não depende do prefeito, ela depende das embaixadas, que somos nós, o povo de Deus, a família de Deus. E aí interessante é que a gente vai ver que Deus criou o homem para viver no paraíso. Vocês concordam? Deus criou o homem para viver no paraíso. Estava lá, tudo bem, criou o homem, criou a mulher. A abelha não colocava, não picava o seu ferrão, né? O percevejo não fedia. Os animais não incomodavam. Era para viver no paraíso. Olha só que bacana, que tranquilidade. Mas nós conhecemos a história. E sabemos o que aconteceu. Sabemos o que aconteceu. E aí, diante disso, é que eu li lá, aí eu vou pedir para você abrir Filipenses, né, capítulo 3, vamos lá para Filipenses 3, 13, 14. Baseado no que eu estou falando, que o homem foi criado, homem e mulher, para viver no paraíso, mas aí a gente sabe da história, né, e depois dessa história, aí vem aquela frase que eu estou cansado de falar para vocês, ser crente não é mamão com açúcar. Mas aí, o que diz? Irmão, Paulo falando à igreja de Filipe, irmãos, quanto a mim não julgo havê-lo alcançado, mais uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E aí eu falei aqui, prossigo. Por quê? Para as coisas que para trás ficam. As coisas ficam para trás, não porque elas estão em movimento, elas ficam para trás porque nós estamos em movimento. Por isso é que elas ficam para trás. E aí, diante disso, o homem foi criado para viver no paraíso, mas aí aconteceu toda aquela história. Mas aí não é por causa disso que você vai parar. Prossigo para o alvo. Prossigo, nada me para, nada vai me deter, nada vai fazer eu recuar, nada vai fazer eu ficar paralisado. Pode vir luta, pode vir adversidade. Mas aí você vai encontrar um indivíduo, você vai encontrar alguém que vai dizer, ô irmão Josué, é muito fácil você estar falando isso, mas não é assim não. Tem lutas, e as lutas, elas são maiores do que eu, elas são maiores do que nós. Tem gigante à nossa frente, tem muralhas, tem forças contrárias maior do que nós, maior do que eu. E como é, irmão, como é que eu vou conseguir, como é que eu vou prosseguir nessa caminhada, nessa missão que Deus nos deu como família, como povo de Deus aqui na face da terra?
Como é que eu vou conseguir? Ainda bem, a gente até falou isso na reunião do conselho, né, pastor? Ainda bem que a Bíblia tem resposta, lembra? Para todas as coisas. Nós até comentamos isso na reunião do conselho. Ainda bem que a Bíblia tem resposta para todas as coisas. Quem lembra de Israel? Quem lembra de Israel quando saiu do Egito? Vocês lembram da história de Israel quando saiu do Egito? O que tinha na frente do povo de Israel? O mar. O que tinha atrás? Faraó. E o povo no meio. Aí o povo fez aquilo que muitas das vezes nós costumamos a fazer. O povo orou. Senhor, o mar à minha frente, Faraó com seus 600 carros, seu exército todo atrás de nós. E nós, Senhor, o que nós vamos fazer? E o povo começou, Senhor, tem misericórdia. Opa, Deus fala assim, pode parar. Aí o que Deus está dizendo? Aí Deus fala para Moisés, Moisés, diga a esse povo que marche. Olha o que Deus está falando. Prosseguir é com vocês. Abrir caminho é comigo. Abrir caminho é comigo. E Deus está ensinando também um princípio. Foi falado aqui também de manhã na escola dominical. Deus está ensinando um princípio. Se você quer me ver agir, eu quero ver a ação de vocês naquilo que vocês podem fazer. Deus vai agir se você agir, se você fizer alguma coisa, se você prosseguir, se você não parar. Se você ficar parado, o mar vai ficar parado. Mas se você andar, o mar vai se abrir. E aí nós temos que entender esse princípio. Aí Deus fala, andar vocês sabem e vocês podem. Comece a andar, abrir caminho onde ninguém pode, aí é comigo. Aí é comigo. E aí eu me lembrei, para reforçar esse texto, dos seguranças que abrem caminho para o presidente. Vocês já viram pela televisão como é que é a coisa? Mas é um aparato, é um negócio, é uma comunicação entre eles ali, que o presidente, ele pode vir andando do jeito que for, que o caminho vai estar livre para ele passar. Não tem essa que ele vai abrir uma porta aqui e vai ter uma multidão impedindo ele passar. Não vai ter, não. Já está tudo combinado. Ele vem, ó, ele saiu no corredor 3, está no corredor 2, chegou no corredor 1, e quando ele abre a porta, o caminho está livre. E ele nem para, e ele vai. E ele vai. É isso que Deus está falando para mim e para você. Quando você começar a andar, quando você começar a marchar, Ele vai na frente abrindo o caminho para você passar. Aí quando você começar a andar, Deus sai da frente, porque aí vem Ele, sai diabo, sai gigante, sai problema. Deus está na tua frente abrindo o caminho.
chorando, murmurando. Ai, meu Deus, ai, meu Deus, ai, meu Deus. Marche, ande, prossiga. Nada vai deter aquilo que Deus tem preparado para a sua vida. Prossiga, Deus vai abrir caminho para você. Prosseguir é com você, é comigo. Abrir caminho é com Deus. Por isso que Paulo fala, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação. Ele sabia que ele ia ter problemas, mas ele sabia também no Deus em que ele cria. Porque Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos. Agora, por que esses expulsos assim, desse tipo, assim, dessa maneira, eu acho que só eu faço. Acho que eu sou o único. Agora, por que Deus? Por que Deus não? Por que muita gente não consegue completar a missão, não consegue prosseguir, não consegue chegar no alvo? Por que elas desistem no meio do caminho? Por que elas voltam atrás? Aí a gente vai ver agora o terceiro ponto, né? A gente falou da missão, a gente falou do alvo, e agora eu vou falar desse terceiro ponto, que é o último ponto. Antes das 10 a gente termina. Que é sobre as promessas de Deus. Então, se eu sou filho de Deus e tem promessa, aí a gente vai ver. Olha só que interessante. Eu vou pedir você que abra em 2 a Crônicas. Crônicas tem na Bíblia, hein? 2 Crônicas, capítulo 1, verso 20. Também estou procurando aqui. Ó, então por que algumas pessoas param? Aí nós vamos ver. Mas antes eu quero te falar sobre as promessas de Deus. E eu vou te dar 2 níveis das promessas de Deus. Primeiro, que as promessas de Deus, elas são gerais. O primeiro nível, promessa de Deus para todos, tá? E aí, eu vou te falar que é uma promessa, ela é geral, ela é para qualquer pessoa, tá? E aí a gente vai usar João, capítulo 3, verso 16, que a igreja toda conhece. Porque Deus... Ó, para que todo aquele que nele... Não existe sujeito determinado. Então são promessas gerais, para todo aquele que nele crê. Que é a maior das promessas, que é a salvação. Porque todo aquele que nele crê terá a vida eterna. Mas existem as promessas restritas. E essa é só para o povo de Deus. A gente vai ver. Só para o povo de Deus. Só recebe se for povo de Deus. Se não for, não recebe. Porque ela é restrita. E aí a gente vai usar como exemplo Salmo, capítulo 34, versículo 7, que diz: o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Daqueles que o temem. Quem é que teme? O povo de Deus. Quem teme a Deus é o povo de Deus. Então, é uma promessa restrita ao povo
de Deus. No mesmo capítulo de Salmo 34, verso 19, vai dizer: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Justo na nova aliança é aquele que reconhece Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Povo de Deus. Então é uma promessa para o povo de Deus, para quem já faz parte da família de Deus. Agora, o que eu tenho que fazer para receber as promessas de Deus na minha vida? Aí eu vou usar novamente João 3,16. Porque Deus amou o mundo, deu seu Filho unigênito, para que todo aquele... Você precisa crer. Você precisa crer. Hebreus capítulo 11, verso 19, vai dizer que Abraão habitou na terra da promessa através da fé. Ele habitou porque ele creu. E aí, essas pessoas que na sua caminhada não conseguem prosseguir, não conseguem chegar ao final, é porque ela não crê o suficiente. Porque se ela cresce que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais, ela não desistia. Então, tem que crer. O primeiro ponto é você crer. Você tem que crer que Deus é poderoso para cumprir o que Ele te prometeu. Segundo, a gente falou de princípios. E o segundo ponto é obedecer os princípios que Deus estabelece. Nem sempre Deus pede a mesma coisa ou igual. Nem sempre. Quer ver um exemplo? Para Abraão, ele manda sair. Sai da tua casa e da tua... Para Noé, ele diz, fica aí e constrói uma arca. Nem sempre Deus pede a mesma coisa. Deus não pede a mesma coisa. Mas existe princípios em todas elas. Ou seja, as promessas gerais, ou seja, as promessas restritas. Existe princípio em todas elas. E lá em Hebreus, capítulo 5, verso 9, diz assim: Ele vem a ser a causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Ele quem? Deus, Jesus, vem a ser, está lá em Hebreus 5,9, vem a ser a causa de salvação para todos os que lhe obedecem. Então tem princípio. Tem promessa, mas tem princípio. Tem aquilo que você tem que fazer. Você tem que obedecer. Não tem promessas soltas na Bíblia. Todas estão condicionadas a alguma coisa que você tem que obedecer e você tem que fazer. Não tem promessa solta. E aí, o terceiro ponto, a gente vai ver que você tem que lutar para receber as promessas de Deus. Uma coisa interessante é que quando você luta
para ter alguma coisa, cria-se uma escala de valores. Por quê? Porque como você teve que lutar para ter aquilo ali, você dá mais valor, você cuida, você protege. Agora, quando você não luta para ter, quando você não faz esforço nenhum, a gente vê aí como exemplo desses filhos de milionário, de bilionário, que não sabe o valor que custou para a família dele, para o pai dele ter aquilo ali. Aí ele o que acontece com esses jovens, com esses camaradas? Eles jogam fora. Por quê? Porque não foi criada uma escala de valores, ele não lutou para ter aquilo ali. Aí ele não dá valor. Mas com Deus não é assim, não. Deus não vai te dar uma promessa para você jogar fora, porque a promessa de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a minha família e para a sua família é de muito valor, é de muita importância. E aí, no terceiro ponto, você vai ter que lutar para receber as promessas de Deus. Ah, mas aí você vai chegar para mim e falar assim, mas irmão Josué, mas não já é promessa de Deus? Então, se já é promessa de Deus, ela vai vir. Por que eu tenho que lutar? Que eu tenho que fazer o quê? Não, é promessa, fica tranquilo. Não é assim, não. Não é assim. Quem foi que prometeu a Israel uma terra que mana leite e mel? Quem foi? Não ouvi. Ah, foi Deus, né? Foi Deus. Agora preste atenção no que eu vou te falar. Deus prometeu ao povo de Israel uma terra que mana leite e mel. Mas ele não entregou aquela terra para aquele povo vazia, não. Aquele povo teve que lutar. Eles lutaram contra Jebuseu, Cananeu, Eteu, Eveu e por aí vai. Tiveram que lutar. Tiveram que guerrear. Não foi fácil, não, irmão. Mesmo sendo as promessas de Deus para a nossa vida, mas a gente tem que prosseguir, tem que continuar. Lá em 2 Samuel, capítulo 3, versículo 1, vai dizer que houve guerra por muito tempo, entre a casa de Saul e a casa de Davi, mas a casa de Davi prevaleceu. Mas houve guerra. E por muito tempo. E aí a gente vê, né, crente que por pouco está aí murmurando, famílias aí reclamando. Vai olhar para o passado, vai olhar como foi. Foi uma bênção para aquele povo. Entraram na terra prometida, mas teve princípio, tiveram que obedecer, tiveram que lutar. As promessas foram cumpridas. E uma coisa que eu quero falar para você, não, vou deixar para falar no final. Deixar vocês aí na curiosidade. Aí teve guerra na casa de Saul e Davi, mas a casa de Davi prevaleceu, mas houve guerra. Quarto ponto. Para que você receba as promessas de Deus, para que você recebe as promessas de Deus? Para quê? Eu já estou chegando no final. Primeiro ponto. Você recebe as promessas de Deus para te abençoar. Deus disse a Abraão, eu falei aqui de manhã na escola dominical,
eu vou te abençoar. Deus fala para Abraão. O que Deus está falando? Ó, eu vou te abençoar. Aproveita, usufrui das minhas bênçãos que eu vou derramar sobre a sua vida. Goze dessas bênçãos. Mas não para por aí. Porque aí Deus continua e fala para Abraão, ó, eu vou te abençoar. Aí depois ele diz, e tu serás uma bênção. Isso é uma bênção também. É um bota-tira, é porque ele é só para perto, de longe não precisa. Aí quando eu estou com ele, eu vejo em passado. Aí eu troco a Tânia Portela por Gessé, ou Tânia Reis por Gessé, Tânia Maria por Gessé. É só para ler. Se tu uma bênção. Deus disse a Abraão, se tu uma bênção. O que Deus estava falando? Ó, eu vou te abençoar para que você abençoe outros. Então, se a sua família é abençoada, abençoe outras famílias. Se você é abençoado, abençoe outros. Porque essa é a vontade de Deus. Para a minha vida, para a sua vida, para a minha família, para a sua família. Ou seja, é para que eu abençoe outros. Aí, essa promessa, ela vai alcançar você, ela vai alcançar sua família, ela vai alcançar seus irmãos, ela vai alcançar seus amigos, ela vai alcançar a geração futura. Porque é para que você seja uma bênção. Deus me abençoa e Deus te abençoa para você abençoar outros. E terceiro, para que você recebe as promessas? Para você ser abençoado, para você abençoar. E em terceiro, para Deus ser glorificado. Para que Deus seja glorificado através da tua atitude. Aquilo que Deus te deu, a missão que Deus te deu. E aí você vai glorificar o nome de Deus através da sua vida, através da sua família. Aí você vai ouvir, rapaz, aquela irmã ali, aquele irmão, cara, como é que está diferente? Só Deus mesmo, só Deus. Aquela família, rapaz, quem conheceu meu Deus, como é que eles estão diferentes, como é que eles estão hoje? Só Deus, porque foi Deus, foi reflexo da sua família, da minha família, foi reflexo da sua vida, da minha vida. Então você recebe para usufruir das bênçãos, para ser uma bênção e para glorificar o nome de Deus. E aí eu vou terminar dizendo, todas as promessas, todas, sejam elas gerais, sejam elas restritas, todas as promessas hoje, nessa dispensação que nós vivemos, ela passa por Jesus Cristo. Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você está fora dessas promessas. Porque todas elas passam por Jesus. Então, se você quer usufruir, se você quer ser bênção, se você quer abençoar outros e ainda não faz parte dessa família, aceite a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Porque são promessas para o povo de Deus e passa por Jesus. Se você está afastado, se você nunca aceitou a Jesus, corra, que ainda dá tempo. Eu gostaria muito que hoje cantasse aquele hino, mas vai depender de você, que não aceitou Jesus e que está afastado.
aquele corinho, aquele hino que diz, como é que é? Sei que hoje é o meu dia, como é que é? Mas tem um... Então, quanto tempo esperei. Aí diz que sei que hoje chegou a minha vez. Ó, hoje pode ser a sua vez. Hoje pode ser o teu dia. Ainda dá tempo, até o final do culto, que ainda vai ter o louvor, o pastor vai fazer a parte final, mas ainda dá tempo de você fazer parte dessa família e receber as bênçãos de Deus. Que Deus possa te abençoar, que você possa sair daqui revigorado, que você possa ter isso guardado em seu coração, na sua mente, e que você seja uma bênção para a glória de Deus.